noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Ademar Rigueira, que é o maior advogado de Pernambuco e um dos melhores, é o maior e melhor. Doutor Ademar Rigueira, 30 anos, né? 30 anos de muita história, João. Praticamente com atuação em Pernambuco, né? Brasília também, muita coisa agora, mas muitos anos de muita luta, né? De uma advocacia exclusivamente, de uma atuação exclusivamente de militância na advocacia, né? Na advocacia privada. E a advocacia empresarial, basicamente, é do senhor, né? Nós temos hoje, nós partimos aí, a gente pode conversar até sobre isso, porque nós estamos abrindo o leque de atuação do escritório, mas ao longo desses 30 anos, mais uma advocacia na área criminal, né, que é a nossa especialidade, né, desde o início até o dia de hoje, e hoje a gente já guina aí, já abre o leque do escritório para uma atuação mais que a gente está chamando uma atuação voltada para as persecuções governamentais. Na verdade, o escritório hoje está se especializando em litígio contra o governo lato sensu, né, contra o Estado. Tudo que houver um litígio na área judicial entre o cidadão, entre o empresário, a empresa e o governo, a gente atua nessa, né? Isso já uma ramificação, uma ampliação da atuação nossa na área criminal. Doutor Ademar, o senhor tem, na sua carreira, vitórias espetaculares. Cada vitória numa questão que o senhor entra lhe dá uma satisfação pessoal ou teve alguma muito especial? Eu acho que a advocacia criminal é uma advocacia muito marcante, né? A gente participa diretamente do sofrimento, né? Sempre é uma história de muita luta, de muita dor, né? Todo o processo criminal, ele traz muito isso, né? Que é a aproximação da gente com o cliente, né? Por mais que a gente atue numa área que são delitos empresariais, econômicos, isso tudo gira em torno do cidadão, né? Se é empresarial, a gente não pode esquecer que a empresa não responde um processo criminal. Quem está respondendo é o seu dirigente, é o seu diretor, é o sócio ali, e essas pessoas trazem consigo sofrimento familiar. Não? Eu brinco dizendo que o que é gratificante na minha profissão é que hoje os meus clientes, né, todos eles, né, eu acho que sem exceção, todos os meus clientes hoje são grandes amigos meus, né? Justamente por ter participado dessa história deles, não é que a gente hoje consegue ter grandes amigos, né? Grandes amigos que vieram justamente da profissão, né? dessa nossa atuação. Doutor Ademar, o senhor sente uma satisfação pessoal como profissional participando de um júri? Com certeza. Eu fiz muitos júris na minha vida, né? Principalmente no início da minha profissão. Eu tive uma escola muito gratificante, porque desde a época de faculdade, eu me lembro muito doutora Helena Caula, né? Hoje falecida, foi uma grande desembargadora, grande juíza, promotora, era procuradora na época, e a doutora Helena era casada com o doutor Aquino, né, que ainda é vivo, doutor Aquino Faria Reis, que é pai do meu sócio, do sócio André Caula, e doutor Aquino era juiz na vara do júri. E aí a doutora Helena sabia do meu entusiasmo na faculdade já, pela advocacia criminal, e aí me conduziu para estagiar na vara do doutor Aquino, que era a vara especializada no júri. Eu tive a satisfação de conhecer lá o advogado da época, que chamava advogado de ofício, que é o defensor público de hoje, que era o nosso João Olímpio Mendonça. E aí eu fiz vários júris como estudante com o João Olímpio. Depois eu fui advogado dos sindicatos policiais, fiz vários júris nos sindicatos policiais. É uma atuação muito gratificante, mas muito carregada, muito pesada, sabe? Ali é o tribunal do júri, é o que eu digo que é a atuação mais sacrificante do advogado, né? É onde ele trabalha com muita dor, muito sofrimento. Eu tenho feito poucos júris hoje, mas fiz recentemente, né, no caso lá do nosso Miguel, daquele atropelamento ali no Rosarinho. E assim, eu posso dizer que é o tipo do júri que você fica feliz pelo resultado, que era o resultado que a gente buscava. Eu estava na acusação, mas assim, eu disse à minha esposa quando acabou aquele júri que
que eu estava feliz pelo resultado, mas estava muito triste pela aquele sofrimento todo, né, que a gente tinha vivenciado ali ao longo daqueles 5 dias, praticamente, que a gente ficou no tribunal. Não é? Como a gente participa disso, é o sofrimento da família de Miguel, das pessoas que morreram, a dor, o sofrimento da família do acusado que está sendo julgado. Não é? Isso tudo também, tem que ser levado em consideração. Então, é um trabalho realmente... que a família daquele que é acusado também sofre, né? Claro, né? E a gente vivenciou isso, a gente viu lá quanto a mãe, os parentes do rapaz que estava sendo julgado estavam sofrendo, né? Por mais que se queira uma punição efetiva por um ato, né, que acabou com toda uma família, a gente não pode esquecer esse lado. Por isso que a advocacia criminal é uma coisa muito difícil, né, da gente lidar, porque a gente lida também com o sofrimento de várias pessoas, sofrimento alheio, né? Então, é uma atuação, mas é gratificante. Eu acho que a advocacia criminal é uma advocacia viva, né? É diferente de você lidar com patrimônio, né? Lidar com outras situações. A advocacia criminal é uma coisa... Por isso que as pessoas e os alunos de direito se apaixonam tanto, né, quando estudam, porque por causa dessa mistura aí da questão técnica com a questão emocional. E esse júri de Miguel, do qual o senhor participou, foi transmitido, né? E teve uma audiência fantástica. O senhor é a favor da transmissão do júri pela televisão? Eu acho que as audiências são públicas, né? Eu acho que não vejo porquê. É uma forma, não deixa de ser, de dar conhecimento à população, né, do que é a nossa estrutura de julgamento. E uma aula para os alunos de advocacia. Aula para os alunos. Eu acho que sempre que fosse possível, era interessante. Ali foi até uma iniciativa da defesa que eu concordei, né, aquela transmissão, e terminou sendo um grande marco. Todos que participaram do júri terminaram sendo homenageados até pelo tribunal. Né? Nós recebemos uma comenda do Tribunal de Justiça pela atuação naquele júri, que terminou sendo importantíssimo para o judiciário, né? Para que as pessoas conheçam o sistema, como é o judiciário. Eu acho fundamental. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Ademar Rigueira. Doutor Ademar Rigueira, 30 anos do escritório, e quais são as novidades que o escritório Ademar Rigueira está fazendo para marcar esses 30 anos? Quais são as novidades? Ampliação, né? Esse é o tema da gente hoje, é ampliar para dar uma resposta melhor aos nossos clientes. A gente fazia uma advocacia, como eu falei, uma advocacia mais voltada para a advocacia criminal, né? Propriamente dita. Hoje o escritório ampliou porque, ao longo desses anos, principalmente depois da Operação Lava Jato, onde houve uma interligação entre os agentes de persecução do Estado, houve uma ligação mais forte no processo de investigação. Por exemplo, para ficar claro, a Polícia Federal, por exemplo, ela não atua mais só, ela atua conjuntamente com a Controladoria Geral da União, com a Receita Federal, com os órgãos de controle, né? Por exemplo, IBAMA, CPRH, né? CPRH, os órgãos regulatórios. Então, essa investigação ela é toda sincronizada, não é? Ela é toda... os órgãos persecutórios, eles se uniram para dar uma resposta melhor à investigação. Então, se nós notamos que a advocacia criminal sempre era a última instância, não é, de que se chegava o problema. Quando chegava para a gente, quando chegava para o escritório com a especialidade em criminal, já havia investigação no Tribunal de Contas, já havia uma investigação no órgão de controle, já havia investigação fechada na Receita Federal. Então, nós vimos que se o escritório não estivesse acompanhando toda essa fase embrionária da investigação, ela não daria um resultado positivo. Então, hoje, o escritório abre para o que a gente chama de persecuções
de atuação em persecuções governamentais, que é toda a esfera de atuação da defesa do cliente em todas essas áreas de atuação. Então, se o problema se inicia no Tribunal de Contas, o escritório está dando esse apoio ao Tribunal de Contas. Se ocorre num procedimento administrativo no IBAMA, por exemplo, numa questão de delito ambiental, de uma infração ambiental, o escritório já presta serviço também na questão ambiental, na Receita Federal, enfim. Abrimos o leque, trouxemos escritórios especializados em vários segmentos para se associar ao nosso escritório, para a gente dar esse leque de atuação. Essa é a grande novidade, uma atuação multidisciplinar, né? A gente pode chamar assim, mas sempre voltado na proteção da empresa, do cidadão, quando o Estado estiver do outro lado. Ô, Adhemar, na área do senhor, doutor Adhemar, a audiência de custódia, o senhor é a favor? Eu sou. A audiência de custódia ela tem não como está sendo feita, sabe? Hoje, praticamente, é uma formalidade, um cumprimento de formalidade. Né? Para que você tenha ideia, a audiência de custódia ela serve para proteger o acusado, né, para saber se na condução da prisão, na condução da operação, ele sofreu alguma coação, se ele foi espancado, se cumpriram as garantias individuais dele. Mas também deveria ser o primeiro momento do advogado se contrapor àquela medida que está sendo feita, no caso, a prisão temporária, preventiva. E, na verdade, às vezes, a audiência de custódia ela é feita por um juiz que não tem nenhuma relação com o processo. Às vezes, o juiz que está fazendo a audiência de custódia nem sabe o motivo por que se deu aquela prisão. Então, termina sendo um cumprimento de tabela. Eu acho que a finalidade da lei não foi essa. Uma pessoa que vai para o presídio, doutor Adhemar, fica marcado para o resto da vida? Uma prisão é muito terrível para a pessoa? Fica. Fica, né? Fica. Eu acho que é um marco, né, por isso que eu falei inicialmente que a advocacia criminal é muito dolorosa por causa disso, não é? Eu atuo basicamente com a advocacia criminal hoje ligado ao empresariado pernambucano, nordestino, não é? E são dezenas de casos quase uma centena de casos que já passaram, situações extremamente semelhantes que as pessoas às vezes são presas, né, são encarceradas, são tratadas como bandido, né, vão para dentro de uma unidade prisional e, às vezes, sequer há um oferecimento de uma denúncia posteriormente. Né? E quando há o oferecimento da denúncia, na grande maioria, há uma absolvição. Então, essa questão da prisão na Lava Jato se massificou de uma forma que se banalizou a prisão, quando deveria ser uma exceção. Né? Eu acho que a prisão ela tem que ser dirigida exclusivamente ou para aqueles casos em que a pessoa é julgada e condenada efetivamente, ou naqueles casos excepcionais onde a prisão é necessária efetivamente para que possa ocorrer o processo, né? Uma pessoa que está ameaçando testemunhas, tumultuando o processo, dificultando a apuração pelo Estado, essa pessoa precisa ser encarcerada para que aquele processo consiga caminhar. Ou então aquela pessoa de alta periculosidade que a liberdade dele provisória, né, possa gerar um risco à sociedade, né, que é a garantia da ordem pública necessite. Só nesses casos, né? Mas a prisão tem se banalizado, né? Então, a prisão hoje serve mais como um constrangimento, né? Como uma forma de se obter delações, se obter outras finalidades do que propriamente garantir o processo. E alguns, né, doutor Adhemar, um show, não é? Porque na Lava Jato tinha um japonês que ficou famoso porque ele chegava a prender as pessoas às 6 horas da manhã, né? Ele virou estrela. Foi até candidato agora, mas perdeu. Era o japonês da Polícia Federal. A prisão de uma pessoa, e muitas vezes injusta, era um carnaval. E na Lava Jato, essa banalização hoje também foi importante para isso, porque também foi uma forma de mostrar à sociedade e ao próprio judiciário que aquele tipo de prisão não funciona. Não é? Então, hoje, isso foi mitigado, graças a Deus, o judiciário hoje começa a voltar a ver esse tipo de prisão como a última necessidade efetiva, mas foi usada para tudo, né? A prisão foi usada para constranger a pessoa a fazer uma delação,
se prendia parentes de acusado que não tinha nenhuma relação com o fato, com o processo, para constranger o acusado a fazer uma delação, porque tinha um parente seu que estava preso, filhas de acusados foram ameaçadas, isso tudo a serviço desse processo, não é, que nós vimos aí, que foi desmascarado ao longo do tempo. Quando começou a Lava Jato, eu não podia falar ou contrariar ninguém. Se eu estivesse num restaurante e falava, meus amigos empresários, meus amigos advogados me recriminavam porque eu estava contestando a Lava Jato. E a história mostrou que aquele tipo de procedimento não pode ocorrer, né? Era uma coisa extremamente exagerada. Eu acho que a gente tem que aparelhar o judiciário funcionar. As pessoas que cometeram um crime têm que ser julgadas, e julgadas com rapidez, com eficiência, não é? E aí, como não se pode, como a gente tem ainda um judiciário com todas as precariedades, com as dificuldades, a morosidade, a gente termina usando de artifícios, não é? Que são prisões, para dar uma satisfação à sociedade, e aí é o grande pecado, né, do sistema. Mas eu acho que isso está começando a modificar. A justiça brasileira não tem o exagero de recursos, não? Às vezes uma causa demora anos para ser julgada. Com certeza, com certeza. Eu sempre digo que sempre quando se quer criticar o sistema brasileiro, se usa o sistema americano, né? E aí se diz, mas o sistema americano, a partir da primeira condenação, a pessoa já cumpre a pena, tal. Isso é muito bonito de se falar, mas o sistema americano, ele é extremamente garantista também, não é? É extremamente eficaz quando se fala de garantias individuais. No sistema americano, ninguém entra na casa de um cidadão sem cumprir especificamente o que a lei diz. Esse lado não se vê, não é? Ninguém prende um cidadão americano simplesmente por prender, não é? Ou com abuso de autoridade, não é? Se um guarda faz uma prisão e ele abusa um pouco da autoridade, aquela prova é toda nula imediatamente. Então, se tem essa garantia num sistema americano, que existem falhas em todo lugar, mas isso é muito protegido no sistema americano. Daí porque é fácil você chegar numa primeira instância condenado e aí cumprir pena. No sistema brasileiro, a gente precisa evoluir muito aí por isso, né? Os juízes tendem a compensar, não é, uma atuação da polícia, às vezes, feita de forma irregular. As garantias individuais, elas são desprezadas, né? Elas são convalidadas o de respeito a essas garantias, são convalidadas pelo Poder Judiciário para que o processo efetivamente ande. Há um desprezo às formalidades em prol da questão material. Então, quando a gente pensa no sistema brasileiro dessa forma, a gente vê quanto é importante que haja um recurso para um tribunal e um recurso para os tribunais superiores quando afronta a lei federal e a Constituição, não é? A gente fica olhando, basta ver na prática, efetivamente, quantos processos nós ganhamos em prol de clientes nossos nos tribunais superiores, não é? O que mostra de que alguma coisa estava errada lá atrás, não é? E a gente fica pensando, imagina se essa pessoa tivesse aí 2, 3 anos sendo presa, esperando um julgamento que anulou tudo, ou que reconheceu um desrespeito, que reconheceu uma ausência de prova efetiva para aquela condenação. Então, é muito difícil falar. Eu compreendo isso, acho que nós temos muitos casos onde se opera a prescrição, né? Onde as pessoas são absolvidas não porque são inocentes, mas porque se exauriu o tempo que o Estado tinha de processar aquela pessoa, que isso é um absurdo, né? Mas a gente tem que entender que a demora toda não é só por causa dos recursos. A demora é pela lentidão do próprio judiciário, né? Se a gente conseguisse também ter uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida, a gente também não ia criticar muito os recursos. A gente critica os recursos porque toda vez que nós interpomos um recurso, ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, um embargo de declaração que é só para analisar a sentença e dizer se há uma obscuridade, se há uma contradição ali, uma coisa rápida, às vezes passa 2 anos para ser julgado no judiciário. Isso não se justifica. Agora, lhe preocupa, doutor Adhemar, o sistema presidencial de Pernambuco, até o Conselho Nacional de Justiça entrou agora aqui, né, com esse negócio do curado,
e prometeram diminuir as vagas e não. É realmente terrível o esquema dos presídios de Pernambuco, né? Isso aí é deplorável. Eu acompanho mais, eu tenho ido porque são os presos mais... a situação do Cotel. Que também não é grande coisa, Que não é grande coisa, mas fez um trabalho bem interessante. O diretor, que já está há um bom tempo lá, que conseguiu ter uma continuidade, um trabalho, ele consegue fazer, assim, dentro do absurdo, né? Consegue ser criativo e consegue produzir algo razoável, né? Que dê o mínimo de assistência possível. Agora, basta ir no Barreto Campelo, no Aníbal Bruno, vocês vão ver, aquilo não é um depósito, continua sendo um depósito de gente, né, esperando para serem julgados ou esperando para cumprir uma pena. Aquilo não ressocializa, não resolve nada, né? É só tirar do convívio das pessoas aquelas pessoas que cometeram crimes. Quando o senhor começou para hoje, realmente aumentou muito o caso de feminicídio? Eu já havia quando o senhor começou? Eu acho que o feminicídio sempre esteve presente. Eu acho que a repressão ao feminicídio hoje é maior, né? Hoje, graças a Deus, a gente combate ainda, a gente tem um machismo... A Lei Maria da Penha é boa? É muito boa, né? Consegue dar uma resposta imediata, consegue proteger de forma imediata. O machismo no Brasil ele é estrutural, né? Então, a gente sempre teve isso. Só que antes as pessoas matavam e não eram punidas. Hoje as pessoas estão matando e começam a ser punidas efetivamente, né? Então, a gente já consegue ter, com iniciativas como a Lei Maria da Penha, com a própria atuação hoje do Ministério Público, né? Dos próprios advogados, a gente consegue... Eu sou de uma época, eu cheguei a fazer júri, eu sou advogado, às vezes a gente tem que defender teses até que a gente às vezes não concorda com elas na essência. Mas eu cheguei a fazer júri recém-formado com arguição de legítima defesa da honra. Você veja que absurdo você justificar a morte de alguém contrapondo um outro direito que é a honra da pessoa, né? Você contrapor a vida com os dois bens jurídicos, a vida ser justificada, a morte da pessoa ser justificada por um bem jurídico, não é, como a honra, é um absurdo completo. E alguns eram absolvidos, né? E alguns absolvidos. Quando não eram absolvidos, se beneficiavam com um homicídio privilegiado em virtude da violenta emoção, com o argumento da injusta provocação da vítima. Eu participei disso, eu participei de julgamentos, assim, tanto de um lado como do outro. Então, são conceitos hoje que foram estruturados dentro de um comportamento machista da sociedade, né? As teses jurídicas, elas surgem a partir do nosso cotidiano. E hoje essas teses não se aplicam mais ou não são mais reconhecidas, né? Com raras exceções, elas não vingam mais nos julgamentos, porque a população começou a ver que realmente não cabe mais, né, esse tipo de argumento quando se tira a vida, principalmente de uma mulher. E tem uma coisa, doutor Adhemar, muito ruim, nós estamos aqui há 2 dias de eleição e nunca se viu um clima terrível desse, né? Amigos brigando, familiares brigando e gente matando outro porque ele não faz parte, não tem a mesma posição política dos outros. É também uma coisa muito ruim. Eu acho que esse ano essa crise aumentou muito, né? Eu acho que essa eleição tem que servir, né, como um exemplo do que não pode acontecer, né? Nós chegamos num limite extremo. Eu conheço amigos de infância que viraram inimigos, conheço brigas grandes dentro de uma mesma família por causa de eleição. As pessoas têm que compreender que cada um tem um direito de escolha, de opção, não é? Dentro do que foi posto pelos candidatos, achar o que é melhor para o seu país, para o seu estado, para o seu município. Não é? Isso deveria ser visto como uma normalidade. Hoje é uma guerra, né? Se eu sou Lula, eu tenho a maioria dos bolsonaristas se afastando de mim. Se eu sou bolsonarista, tenho
os eleitores de Lula se colocando como se eu fosse um inimigo. Então, isso não entra na cabeça de ninguém, isso não pode fazer parte de um processo que era para ser um processo extremamente democrático, né? Essa liberdade de escolha, isso é um absurdo sem tamanho. Eu brincava agora na antessala ali, antes de começarmos, que eu estou louco que domingo chegue, né? Para que as pessoas voltem. Todo mundo. Né, para as pessoas voltem a se relacionar sem ter que estar o tempo todo ou nos grupos de WhatsApp, nos grupos das redes sociais aí, a gente só escuta isso, a gente só recebe isso, é uma massificação dessa batalha que tem que acabar. E a partir de segunda a gente tem que ver um Brasil novo, seja quem for os eleitos e que sejam eleitos os que de fato a população, né, e temos que respeitar isso, né, porque eleitos os que tiverem mais votos e que a população elegeu. Então, a partir vamos tentar construir um Brasil aí melhor para todo mundo. E para terminar, vamos falar da outra paixão do senhor, os cavalos. Como é que vão ser os cavalos? Eu sabia que você vinha porque, com isso que a gente fala em profissão, e tem que saber... Eu encaro, apesar de eu ter uma estrutura hoje de áreas, né, de quase uma empresa, mas não deixa de ser sempre, e sempre será aí um hobby, né? É uma coisa que eu me dedico muita paixão. Mas quando o senhor vai no Aras, é um momento de satisfação pessoal do senhor, né? Ah, com certeza. Não tem nada não tem nada que justifique, vende cavalo, compra cavalo, isso é uma atividade comercial, não. É paixão, é divertimento, é uma forma de desopilar. Gosta de passear de cavalo? Gosto muito de montar. Né? Esse fim de semana estive no Aras, montei com minha esposa, com minha família. É uma forma de deixar todos esses aborrecimentos, aperreios todo dia, né? E curtir. É o hobby, né? Tem pessoas que gostam de lanchas, tem pessoas que gostam de viajar, eu gosto de cavalo. Nós queremos agradecer ao doutor Ademar Regard, dar os parabéns, porque realmente é 30 anos do mais absoluto sucesso do escritório dele e agora com a atividade ampliada, como ele explicou aqui. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.